Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso 365 dias andando com Deus. Hoje o nosso tema é oração pelas ovelhas. Vamos ler o texto. Os salmos são uma coleção de orações. O saltério, nome dado a todos os salmos reunidos, é um livro de orações e de cânticos. Seja o que for que aprendemos de um salmo, é preciso sempre ter em mente que ele é, em primeiro lugar, uma oração. Ele contém palavras íntimas dirigidas a Deus. Por milhares de anos, os salmos têm sido usados para orar a Deus. Israel orava por meio deles, a igreja também ora. Os cristãos da Hungria, da Nigéria, do México oram por meio deles. E quando fazemos essas orações, nos unimos aos fiéis de todos os tempos através da história. Com eles, ecoamos o nosso anseio de Deus, nosso desespero pedindo sua intervenção, nossa fé de que Deus é bom e justo e que nos tratará como filhos amados. Uma das imagens mais frequentes nos Salmos é a de Deus como pastor e nós como ovelhas. Deus é nosso pastor, somos dependentes e carentes. Deus é o nosso provedor e podemos confiar que Ele cuidará de nós. Portanto, em espírito de oração, podemos afirmar que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somos ovelhas de seu pasto. Ele nos guia pela estrada, cuidando de nós como um rebanho pelo deserto. Essas orações não exigem que ignoramos os vales escuros e os desertos do caminho. Pelo contrário, elas me convidam a ir jubilosamente afirmar que, embora as trevas me cerquem, não terei medo, porque o bom pastor ficará como todo bom pastor ao meu lado. A oração é um relacionamento sincero da vida como ela é, e é fiel ao ajuste da vida com Deus, da vida como Deus faz, e fará ela ser. A oração nos ajuda, como ovelhas, a seguir o nosso pastor. Ora, os salmos, eu gosto muito de comentar sobre isso, quando nós estamos fazendo nossas predições, e que os salmos é muito importante você ler ele, para conhecer como as pessoas, aquelas pessoas, elas se comportavam em meio às diversidades, em meio aos problemas. Inclusive, nós sempre citamos os salmos escritos por Davi, que Davi, quando nós lemos a história de Davi, fica até mais fácil, quando nós conhecemos a história, fica mais fácil entender por que a pessoa se dirigia daquela forma, o que falava daquela forma. E os salmos de Davi, ela de alguma forma exemplifica isso, Exemplifica isso. É muito importante você ler os salmos, para entender, que oração não é citar o Pai Nosso, citar isso, citar aquilo. Oração é relacionamento. Oração é viver, é conversar com Deus, se relacionando com Ele. Não ditando orações, mas falando daquilo que está no seu coração. E os salmos, na verdade, elas ditam isso, elas ensinam isso. Ensinam como nós devemos conversar com o nosso Pai. Citar 3 Pai Nosso, 3 isso, 3 aquilo, não vai adiantar nada para você. Isso, você vai fazer isso em vão. O que Deus ele espera de mim, espera de você, é que você converse com Ele, sem citar nada, mas converse com Ele francamente, honestamente, sinceramente, e que você expõe para Ele o que está no seu coração. Lembrando que Ele já sabe, mas você precisa fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos dependendo dEle. E por outro lado, nós estamos tirando para fora, no desabafo, tudo aquilo que está nos aprisionando internamente. É muito bom isso. Então é assim que foi escrito os salmos. Nós temos os salmos da peregrinação, que agora esqueci onde estão localizados, e você olha eles, os salmos da peregrinação, vocês vão ver nesses salmos, que eles são exatamente a expressão de alguém que estava peregrinando por algum lugar,
por uma situação, passou por uma adversidade e aí escreveu ali. É como se fosse o seu diário, é como ele dizer para Deus o que ele estava passando. Então, amados, que nós possamos entender isso na nossa vida cotidiana. A oração, os salmos é uma forma de você entender isso, né? Então, a minha palavra hoje, nesse sábado, nesse 29 de março, é justamente que você estude mais os salmos, né? Para que você venha aprimorar mais a sua oração, saber o que você pode entender ao conversar com Deus e conversar com Deus. Aprenda com eles. Estão ali, os salmos foram escritos justamente para isso, para nos dar uma diretriz como nós devemos conversar com o nosso Deus e como devemos nos expressar a Ele. Nós temos aí o Salmo 23, que é citado aqui muitas vezes aqui, e Davi, ao escrever ele mostra claramente ali a sua dependência de Deus, né? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sempre Deus é visto como pastor, né, aqui na Bíblia, tá? Porque Ele é, além de nos cuidar, nos prover e outras coisas mais, sempre está ali, né? Diz que o cajado, ele tinha tipo um guarda-chuva, né? Uma alcinha assim, uma voltinha. Justamente aquilo ali não era para poder espancar as ovelhas, era para resgatar as ovelhas quando estivesse ali no abismo. Então, amados, Deus, ele é assim, ele é o nosso pastor, agora devemos orar ao nosso Deus, pedir a ele, seja franco com ele, abra o teu coração para ele, faça a experiência, desafio você a fazer isso, e com certeza você vai ver que Deus vai te ouvir, que Deus vai atender a você, ok? Deus te abençoe, que tenha um sábado abençoado, um sábado de bênção, e que a sua família seja cada dia mais guardada pelo Senhor, e oração nunca é demais, tá bom? Deus te abençoe, um bom sábado para você.